Nosso Deus é imenso, nosso Deus é incompreensível, incomparável. Então, se Ele falar com você, obedeça. Se você ouvir a voz do Senhor, obedeça. Se você conhecer os mandamentos dEle, obedeça. Porque não dá para imaginar a força e o poder desse nosso Deus. Ou você o enfrenta, ou você se rende a Ele e obedece. Naturalmente, nós sabemos que a nossa tendência, por sermos pecadores, é rejeitarmos, enfrentarmos, nos rebelarmos contra Deus. Mas Deus entra em nós e nos chama e nos faz obedecê-los, nos tornando filhos e filhas dele. Essa é a história do Evangelho, essa é a história da salvação e essa é a história que encontramos hoje aqui também no profeta Ezequiel. Nossa leitura da Bíblia 365 chega na porção do Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. Hoje lemos os capítulos 1, 2 e 3 e nós vimos no capítulo 1 que Deus chama Ezequiel, fala com ele e Deus dá uma visão para ele do trono e a visão é assustadora. Ele vê pessoas, seres, que têm cabeça cabeça e corpo humano, assim, mas são 4 cabeças. Então, uma para frente, uma para direita, uma para esquerda, uma para trás. Cabeça humana, cabeça de boi, cabeça de leão e cabeça de águia. Algumas pessoas vão trazer definições e falar que cada uma significa uma coisa, é uma expressão de Jesus em um dos evangelhos ou outra coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito. Para mim pode ser uma mensagem clara ou não, mas o que está dizendo e o que essa visão afirma é que o trono de Deus é majestoso, é incompreensível. Esses seres estão abaixo do trono de Deus. Esses seres se movimentam com rodas que eles explicam lá, flamejantes, cheia de olhos. É uma visão assim difícil de entender, mas é uma visão gloriosa. E por ser tão gloriosa, tão majestosa, tão acima de nós, é realmente difícil de entender. Acima desses seres se manifesta Deus. E Deus fala com Ezequiel. Fala, Ezequiel, fica de pé. E o que Ezequiel fala é o seguinte, no capítulo 2. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Quando Deus fala conosco, Deus nos dá ordem, Ele faz cumprir, Ele nos dá força para cumprir, Ele nos dirige, Ele põe o Espírito dEle em nós para cumprir o que Ele mesmo mandou e determinou, porque sem Ele, sem a presença dEle, sem o Espírito dEle, nós não obedecemos. E aí vem as mensagens difíceis agora de Deus para Ezequiel. Ezequiel, vai e prega a esse povo, prega a minha palavra, prega para que esse povo se arrependa. Esse povo já está no cativeiro, já passou por aquelas profecias de Jeremias, de aqueles avisos de que Deus destruiria, e Deus destruiu. Aquele povo que amava o status, amava o templo, amava os rituais mais do que a Deus. Deus agora os tira de Jerusalém, não tem mais templo, não tem mais rituais, não tem mais ofício sacerdotal. Jeremias é sacerdote de uma família de sacerdotes, descendente de Arão. Então eles estão lá perdidos e agora Deus o toma para ser profeta, profeta de Deus. E Deus avisa, ser profeta é difícil. Você vai falar a um povo que não ouve. Você vai falar a um povo que não obedece. Você vai falar a um povo que me desobedece há muito tempo. Eu avisei lá em Jerusalém, esse povo desobedeceu, eles vieram para cá, eles continuam desobedecendo. Você vai falar, quer eles obedeçam, quer não obedeçam, você vai falar e eles vão saber que eu enviei um profeta e você vai falar. Olha que situação. Se a igreja é chamada hoje para ser a voz profética de Deus no mundo, a igreja enfrenta esse desafio de falar a palavra de Deus para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. Para falar a palavra de Deus para pessoas que rejeitam Deus, para pessoas que já ouviram e já rejeitaram e continuam rejeitando. E Deus fala, não tenha medo, não pare, continue falando. E é interessante uma estratégia que Deus usa aqui, uma exemplificação para que o profeta que vai falar a palavra de Deus
domine essa palavra que vai falar, Deus dá um rolo para ele. E esse rolo, então, tem lá palavras de maldições, de lamentos, os avisos que ele tem que dar para o povo de Israel que está no cativeiro, os avisos que Deus já avisou que o povo não vai ouvir, né? Já alertou ele. E Deus fala assim, pega esse rolo e coma esse rolo. E ele come. E quando ele come o rolo, ele diz que aquele rolo é doce para ele como mel. Interessante como isso é uma didática que diz que o profeta, aquele que vai anunciar a vontade de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ele tem que internalizar essa mensagem, ele tem que devorar essa mensagem, ele tem que comer, ele tem que trazer para si. Não dá para falar do que você não entende, não dá para discursar sobre o que você não entende, não dá para apresentar o que você não entende. Então não dá para evangelizar se você não entende o evangelho, se você não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Se Deus chamou você para ser um proclamador do reino dele, se Deus chamou você para segui-lo, para ser um imitador de Jesus, você deve devorar a palavra de Deus. E é por isso que eu convido você todos os dias aqui para ler a Bíblia comigo. Por isso que eu falo, vamos ler a Bíblia juntos, né? Compra a Bíblia 365. É uma ótima ferramenta para fazer você ler a Bíblia. Mas depois que você compra, não adianta deixar ela guardada lá. E todo dia eu estou aqui cutucando você. Vamos lá, anda com a leitura. Me alcança aí. Nós temos que caminhar para ler, para conhecermos. O profeta de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. E não adianta você achar que profeta é o pastor, profeta é o missionário. Deus escolheu a mim e você para sermos proclamadores da mensagem dele. Alguns fazem isso como profissão, alguns fazem isso em tempo integral, no caso dos pastores, mas nenhum filho e filha de Deus está autorizado a deixar de proclamar o evangelho aonde quer que vá. Nós temos que viver o evangelho e proclamar o evangelho. Não tenha medo. Anuncie. Você deve anunciar. Deus te chama para anunciar, Deus me chama para anunciar. E avisa, o povo não vai ouvir. Esse povo é de cabeça dura, porque eu já falei, mas você tem que anunciar. O que nós vemos aqui, nós vimos dias atrás, quando Paulo escreve, né, para Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra, tempo, fora de tempo, quando quiserem ouvir, quando não quiserem ouvir, pregue a palavra. E Deus está falando para Ezequiel aqui, anuncie. Tenha a mensagem internalizada e anuncie. Anuncie a mensagem de Deus. Desse Deus majestoso, desse Deus grandioso, desse Deus incompreensível mesmo. Mas a mensagem dele é compreensível. Deus é um mistério, mas a mensagem dele está revelada. O evangelho foi revelado. E ele se fez homem e se mostrou e vimos a sua glória. E é isso que temos a anunciar. Que Deus te ajude a proclamar a mensagem dele, e você só vai proclamar se você conhecer. Então coma a palavra de Deus, se delicie com ela, que ela seja doce para você, que ela faça parte da sua vida, e você vai proclamá-la a outros. Que Deus abençoe, te guarde e te fortaleça. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a proclamarem a palavra de Deus, então compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Antes de ir embora, deixa um like e verifica se está inscrito no canal. E volta amanhã, porque o nosso propósito é ler a Bíblia toda e todos os dias, até nós terminarmos. Eu estou aqui gravando um dia, se Deus assim, um vídeo, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir, nos conceder força, meditando em um dos textos que lemos aqui, seguindo a sequência da Bíblia 365. Então, até o próximo vídeo. Deus te guarde.